Eu gostaria de expressar a minha alegria de estar aqui e agradecer as palavras amorosas da Cláudia e de todos os outros amigos que eu já reencontrei aqui hoje. E através da expressão da gratidão a Deus pela vida, agradecer sim a oportunidade desta tarefa, que vai agregar na minha vida mais conhecimento e vai possibilitar que através desta fala eu aprenda. Mas gostaria também de chegar ao coração de cada um de vocês, desejando de que cada um de nós esteja disposto a acolher a mensagem do Evangelho, de acolher Jesus, que aguarda de nós somente um sinal para estar conosco sempre, todos os dias. Sobre a linguagem do amor, vamos procurar refletir um pouquinho entendendo esta linguagem de uma forma bem ampla, expressa de diversas formas, não só pela fala. Mas vamos pensar na linguagem, a princípio, como uma ferramenta neutra, assim como todas as outras ferramentas que temos a nosso dispor, e que o nosso livre-arbítrio permite que usemos desta ou daquela forma. Porém, sendo ela uma ferramenta neutra, também como cristãos, como espíritas e como já despertos e em busca do conhecimento, somos convidados a pensar que temos uma responsabilidade sobre ela. Então, de conduzi-la a partir de um livre-arbítrio mais responsável e trazê-la a serviço do bem. Dar a ela, então, uma utilidade nobre, dentro do contexto de criação divina e dentro da perspectiva de que Deus nos convida a bem utilizá-la, para que ela promova o crescimento moral, o crescimento intelectual também, nosso e de todos aqueles que conosco convivem, no lar, no ambiente de trabalho, na rua, em todos os lugares. No atual estágio em que nos encontramos, nós ainda necessitamos de modelos, não é mesmo? Modelos a seguir. Buscamos alguém para modelar quando precisamos construir um outro conhecimento, quando nos dispusemos a aprender algo novo ou a compreender melhor aquilo que já sabemos. Sobre a linguagem amorosa ou a linguagem do amor, podemos lembrar de pessoas bem próximas da nossa época. Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo, Raul Teixeira, e se expressarmos um pouquinho mais a nossa vontade, vamos lembrar de pessoas que convivem conosco mesmo e que têm já construída a linguagem do amor nas interações. Mas realmente, se buscarmos um modelo e guia efetivo para as nossas vidas, vamos entender que nos foi oferecido por Deus alguém para nos servir de modelo e guia naquilo que nós mais precisarmos de perfeição, de bem viver. Esse modelo e esse guia é Jesus, como os benfeitores nos expressam e nos ensinam lá na questão 625 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus tem para nós, então, um exemplo de comportamento amável, excelso, educador que é. Ele nos traduz as vivências, os exemplos que deixou para nós, num amor incondicional. E no amor, então, como necessidade essencial para o homem diante de si, diante do outro e diante de Deus. Jesus, o grande pedagogo da humanidade, traduziu todos os seus ensinamentos em expressão de amor. O amor em palavras, o amor em gestos, o amor nas vivências da rotina cotidiana. A sua pedagogia era expressa através de ações, de atividades que ele construía a partir dos elementos que encontrava nas lições que iria ensinar. Então, os seus recursos didáticos, eles eram todos vivos. E para compor a metodologia em cada abordagem educativa que fazia, ele se valia de alguns recursos importantes. E um destes recursos é o silêncio.
O silêncio como mediador, o silêncio educativo. Não aquele silêncio que dói, que machuca, que ofende, daquele que não consegue se expressar, daquele que sofre e não consegue falar da sua dor, mas o silêncio que acolhe, o silêncio que acalma, o silêncio reflexivo, introspectivo. Aquele que qualifica aquele momento antes de agirmos, para não reagir. Aquele silêncio daquele tempinho que permite num diálogo que o outro se desarme e para que cada um dos dois possa compor a melhor resposta num diálogo, pensando que nesse diálogo há sempre oportunidade de educar os dois corações. Um exemplo do exercício do silêncio como recurso pedagógico por esse grande educador que é Jesus, é o relato do encontro dele com a mulher pecadora, que é aquele grupo de homens que se achava autorizado para fazer o julgamento a partir de supostos erros ou pecados que eles entendiam que ela havia cometido, e foram buscar Jesus para ouvir dele a resposta que eles queriam que ele dissesse acerca da condenação daquela Madalena, pecadora. E encontraram Jesus, segundo narram os evangelistas, sentado na areia, rabiscando na areia, compenetrado, reflexivo, em sintonia com o Pai. E desta forma ele ficou enquanto escutava as demonstrações daqueles que estavam prontos para jogar as pedras que traziam naquela irmã que sofria pela acusação dos outros. O tempo do silêncio de Jesus foi o tempo que auxiliou a nossa irmã, a Madalena, a libertar-se do seu sofrimento e se preparar para o auxílio no exercício da fraternidade. Por quê? Porque o tempo do silêncio dele permitiu a ela refletir e principalmente permitiu para que aqueles acusadores sentissem o peso da própria pedra que carregavam, refletissem sobre suas ações e localizassem neles, talvez não o mesmo erro, mas outros tantos que precisavam corrigir. O tempo educativo desse silêncio do Cristo favoreceu a todos. E mesmo quando os acusadores sentiram-se na condição de não mais estar ali diante daquele que não os acusava e não acusava outra pecadora, e não os autorizava a nenhuma reação, eles vão embora e Jesus fica só com Madalena. E nem mesmo ficando só com ela sentiu-se julgada por ele. Ele, na sua reflexão, a convida para olhar para si mesma e, olhando para dentro de si, localizar dentro no seu íntimo a condição necessária para sair desse lugar de sofrimento. E no curto diálogo que os dois têm, ela entende que está nela a oportunidade, a centelha divina que a mobilizaria para uma mudança de paradigma, de ponto de vista. E ela se torna seguidora dele, divulgadora do Evangelho e vai atender os outros irmãos que sofrem. O silêncio educativo do Cristo, então, permitiu que Madalena fizesse uma outra escolha. O programa educativo de Jesus, então, contempla sempre o silêncio educador. Como ele traz o amor como conteúdo necessário para as nossas vidas. E se lembrarmos de Maria Madalena e do seu diálogo com Cristo, vamos localizar também nele o convite do Cristo a que nós desenvolvamos o alto amor também. Então, Madalena teve oportunidade de refletir, de passar a se amar, para ver nela mesma as condições de fazer melhor, fazer diferente e ainda exercer a fraternidade com os outros irmãos. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Espírito Lázaro nos convida a pensar sempre que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência.
é o que reúne todos os outros sentimentos que nós somos convidados a desenvolver. O Espírito Meimei amplia um pouco essas reflexões sobre essa importante ferramenta do silêncio quando ela nos convida a pensar na sua melodia, quando ela nos pede para serenarmos um pouco e ouvirmos o silêncio da natureza. A flor que nasce e que murcha o faz em silêncio. Mesmo na melodia dos pássaros, quando cantam ao amanhecer ou durante o dia, o seu cantar não atrapalha o silêncio dos outros seres, nem as suas atividades, nem a sua vida. Há uma harmonia silenciosa na natureza. Por isso que ela nos convida para que no nosso andar também andemos e auxiliemos sem fazer barulho. Ou seja, que aproveitemos do silêncio para refletir antes de decidir. Não quebres a melodia do silêncio, onde a tua frase soaria em desacordo com a lei do amor que nos governa o caminho. Este é o convite que ela nos faz. E nos convida a pensar nos tesouros da reflexão como compreensão de valores espirituais e da necessidade de assumir uma forma consciente de viver, de construir uma vida plena a partir desse assumir-se de forma consciente. Jesus, o nosso Divino Mestre, era sempre um sujeito convicto da sua tarefa educadora. Ele tinha certeza que essa tarefa era uma missão libertadora, de libertar os seres de atavismos, de crenças difíceis, daquilo que ainda não permitia ao homem aproximar-se dele, sentir-se irmão dele. E se nós lembrarmos das narrações sobre a sua relação com os seus discípulos, nós vamos ver sempre essa relação caracterizada na amizade, pautada no entendimento da educação do homem integral, porque ele sempre valorizava muito as emoções que cada ser expressava quando estava com ele, ou quando traziam a ele algum pedido, alguma informação. E considerando então essa relação de amizade fraterna, nós vamos ver na fala que ele tinha com os discípulos um outro recurso que Jesus usava e nos convida a usar para construir a linguagem do amor. Um outro recurso que é bem importante e que geralmente necessita do silêncio para ser bem manejado por parte de nós. Esse outro recurso para o ensino, para o aprendizado que Jesus utilizava é o diálogo. O diálogo pressupõe conversa entre dois. Não é um monólogo, onde um ensina, o outro aprende, onde um cobra, o outro executa, onde um aponta defeitos, o outro se constrange. A palavra, que é o recurso para que o diálogo aconteça, precisa também estabelecer vínculos de fraternidade entre dois ou três que precisam dialogar para se acertar, para estabelecer acordo, para aprender e para ensinar. A palavra movedora do diálogo precisa ser o reflexo do Evangelho de Jesus para construir relações interpessoais saudáveis na nossa família, em todos os lugares onde nós vivenciamos experiências nessa nossa encarnação. E sobre o diálogo, sobre o uso da palavra, também o livre-arbítrio nos permite usar desta ou daquela forma. Na Revista Espírita de maio de 2012, há um artigo que eu reli dias atrás, de Nelson de Moraes, que traz uma reflexão interessante acerca de André Luiz. Quem assistiu o filme, quem leu o livro, há de lembrar os momentos em que ele desperta no mundo espiritual e sente-se constrangido, porque o chamam de suicida, ele não compreende, ele sofre muito. E nesse artigo ele nos convida a refletir, esse escritor, que não é só o fato dele ter feito mau uso da bebida e que socialmente ter tido uma vida um pouco menos equilibrada, que foi o causador desse sofrimento e desse constrangimento e dessa perspectiva de ter atentado contra a vida, de ter diminuído a vida aqui na Terra. Mas ele convida a pensar que no mau uso da palavra,
que André Luiz havia feito enquanto estava aqui, residia grande parte, se não a maior parte, do seu sofrimento quando despertou no mundo espiritual. Ele tinha um temperamento um pouco difícil e, por vezes, era rude com a família, com a esposa, com os que o procuravam no seu consultório. Carregava mágoas, rancores, e quando nós carregamos sentimentos ainda muito ligados ao orgulho e ao egoísmo, as palavras que nós expressamos carregam esses sentimentos. E a nossa consciência, que é aquela sentinela sempre alerta que o Evangelho nos ensina, é a nossa julgadora depois. É ela que vai nos alertar para aquilo que fizemos bom uso e para aquilo outro que não usamos tão bem. E foi a sua consciência que o fez refletir. E está, então, no uso não tão correto da linguagem, da expressão através da palavra, o sofrimento que esse irmão sentiu. Mais tarde, já equilibrado, já reinserido de novo na compreensão da vida, ele nos traz várias mensagens orientando para que façamos o bom uso da palavra. Ele diz sempre que o que falamos, na verdade, emana do nosso coração e nos convida a analisar o nosso cotidiano com discernimento. Assim como Pedro nos convida a olharmos as nossas vivências em família com discernimento. Olhar com cuidado, olhar com razão, refletir sobre, conversar sobre a família, sobre a rotina, sobre as relações, sobre o que cada um faz, sobre as capacidades de cada um, sobre as fragilidades de cada um. Ele nos pede a ajustar as nossas palavras sempre aos conceitos do bem. Então, para que possamos fazer esse ajuste, precisamos antes refletir. Precisamos, então, aprender a fazer uso do silêncio, antes de expressar, antes de irmos para um diálogo. Exercer a empatia, porque quando nos colocamos no lugar do outro que conosco dialoga, conseguimos compreender o que precisamos dizer. Porque se nos permitirmos sentir um pouco do que o outro sente ao nos ouvir, vamos nos analisar e falar melhor, porque queremos ouvir também aquilo que nos ensina, que nos educa, e não aquilo que nos machuca, que reforça as feridas, que não nos ensina. Ouvir imbuídos, então, da caridade, sem julgamento, é outro elemento que nos permite o bom exercício do diálogo. Deixar que o outro fale, escutar o que ele tem a dizer. Uma fala amável, uma boa escuta pode auxiliar em qualquer situação, e são hábitos que nós podemos adquirir através do esforço, da boa vontade, do bom ânimo de construí-los, para que sempre a palavra nobre e sincera colabore para o erguimento de todos, para a elevação moral de todos. E para que nós consigamos construir essa perspectiva de entender o silêncio e o diálogo como recursos pedagógicos oferecidos por Jesus, mostrados, vivenciados por Jesus, nós precisamos investir no nosso autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo é, portanto, como nos dizem os benfeitores, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, a chave do progresso individual. Por quê? Porque no momento que eu me permito olhar para mim mesma, sem julgamento, mas numa análise sincera, suave, eu consigo localizar em mim capacidades, eu consigo ver aquilo que de bom eu já sei fazer e potencializar, melhorar, qualificar, e consigo também olhar para as minhas fragilidades sem me menosprezar, mas enxergar nelas oportunidades de trabalho para melhorar e, melhorando-me, auxiliar a melhorar aqueles que comigo convivem, principalmente quando pensarmos, quando considerarmos a nossa vida em família. O autoconhecimento é um treino diário, e a dica quem nos dá é Santo Agostinho, na sua fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando nos convida a fazer um exercício prático.
de sentarmos, quem sabe pegar papel e caneta e fazer uma listinha daquilo que de bom fizemos durante o dia e daquilo que poderíamos ter feito melhor, daquilo que precisamos estudar, aprimorar e aprender, e programar para o outro dia algumas ações positivas. E no outro dia fazer a mesma atividade, sempre considerando que somos aprendizes e que já crescemos bastante, já nos dispusemos a aprender há bastante tempo. Então, não tornar esta tarefa uma tarefa penosa é o primeiro passo para entender a sua importância, para construir mudanças em nós a partir desse movimento de autoconhecimento, então. O diálogo sempre nos coloca na posição de aprendentes, junto com o silêncio. Porque quando conversamos e conseguimos ouvir o que dizemos, quando conversamos mais devagar, com menos barulho, como o Meimei nos convida, nós aprendemos porque refletimos junto com a fala e damos a oportunidade do outro falar e na sua resposta, na sua pergunta que fará, também vamos refletindo. E novamente vamos aprendendo. Então, a fala associada à escuta empática nos permite essa condição de ensinar e aprender ao mesmo tempo. A linguagem do amor, então, ela se expressa nesses movimentos. Ela é um aprendizado, ela é uma possibilidade de construção diária. Há uns 3 anos atrás eu estava numa parada de ônibus lá em Ijuí, aguardando o momento de tomar o ônibus, e chegou um senhor jovem com uma menina no colo de uns 4 anos. E eles sentaram num banco à minha frente e rapidinho passei a prestar atenção no diálogo dos dois, porque a menina em pé no banco acariciava o seu pai e começou a entabular com ele a seguinte conversa: pai, tu me ama? E ele dizia: sim, filha, eu te amo. Não, pai, tu não me ama muito. Sim, eu te amo. Pai, tu ama minha mãe? E aí ele ficou um pouco constrangido, eu desviei o olhar. Não, filha, tu sabe, papai e mamãe estão separados. O pai não ama a mãe. E ela disse para ele assim, virou o rostinho dela para o dele e falou: pai, como você pode me amar se você não ama minha mãe? Pai, você ama a vovó? Não, filha, você sabe que o pai e a avó não se dão muito. Pai, você tem que amar a vovó, senão você não sabe me amar. E aí ele se sentiu constrangido e tentou se explicar para mim. Eu pedi licença, né, que se ele quisesse eu sairia, mas eu estava, na verdade, escutando a menina e aprendendo. Ele disse que não, que eu poderia ficar. Explicou que são separados, ele e a esposa, e que a menina é assim, desafiadora, e que ele passa poucos momentos com ela em função de estar preso, mas que ela sempre o desafia. E eu disse a ele para deixar que ela continuasse fazendo, e ela seguiu insistindo. Ela trouxe todos os elementos da família e insistia: se você não ama a tia, a mãe e o maninho menor, que no entendimento dela era filho de um outro pai, ele não a amava. Essa menina trouxe para mim, na reflexão para construir essa fala, a expressão da linguagem do amor. Aos 4 anos ela estava evangelizando o coração do Pai a partir do amor incondicional do Cristo, a partir do entendimento do amor universal. Ele poderia amar a mãe, mesmo não estando mais casado com ela. E era isso que a menina queria que ele exercitasse. O ônibus chegou, todos nós embarcamos, e eu observava de longe, ela continuava em pezinho no banco, puxando a conversa com ele, desafiando ele a pensar sobre o amor. Em determinado momento ela disse: pai, você não sabe amar. Ou você ama a todos ou você não me ama. Eu senti um pouco de dó daquele coração de pai, tão desafiado em tão pouco tempo pela filha, mas foi um exercício interessante observar, no quanto nós podemos ainda aprender sobre o amor, sobre o bom uso da linguagem, tanto na fala amorosa dela, na escuta que o pai também se dispôs, porque ele ficou na escuta, ele não pediu para ela mudar de assunto.
Então houve ali uma construção amorosa bem interessante. Mas como nós podemos aprender a silenciar, a ouvir, a falar de forma amorosa? Como desenvolver no dia a dia essa condição de exercitarmos a linguagem do amor, de expressarmos a linguagem do amor, de vivenciarmos, principalmente nas nossas relações familiares, a linguagem do amor? Também isto Jesus exemplificou. E Ele nos mostrou e nos disse que nós temos recursos ao nosso alcance para construir esse aprendizado. E esses recursos são a prece e a meditação. Também nos relatos sobre Jesus, há momentos em que os evangelistas nos contam que Ele se retirava para orar, para meditar. Ele nos convidava a fazer isto recolhendo-nos ao nosso quarto íntimo, ou seja, serenando um pouco dos barulhos externos a qualquer momento, em qualquer lugar, e valendo-nos da prece e da meditação, para reestabelecer sintonia com Deus, para ouvir a natureza e o seu silêncio, e para, a partir desse momento de introspecção, voltar a pensar melhor, a agir melhor, a não reagir, a estabelecer condições para aprender a usar, a bem usar a linguagem do amor. E quando pensamos na prece em família, ela ainda adquire uma importância maior, porque a prece em família ajuda a desabrochar nos corações daqueles que convivem juntos valores espirituais já adquiridos em outras existências. E ainda proporciona momentos de aprendizado para despertar nos corações daqueles que ainda não têm esses valores construídos. Então, a prece em família é mais importante, ainda é de fundamental importância, para que a família seja realmente a primeira escola de ensino moral daquele sujeito que reencarna aqui na Terra. E o movimento da prece pode ser diário, além daquele momento semanal do Evangelho no lar. Aprendendo a fazer bom uso da linguagem do amor, nós podemos e devemos, por exemplo, corrigir um familiar, um companheiro, um filho que se encontre em erro. Porém, nessa nova perspectiva, nós vamos de imediato amenizar a nossa observação com o complemento de algo bom, algo que incentive ele a melhorar, algo positivo que lhe encoraje uma nova escolha, que o desperte, que o desafie, que dê a ele condições para novos tentames dignificantes, elevados. E isso nós podemos fazer, sim, chamando atenção para aquilo que nós não concordamos, podemos dizer o porquê é que não concordamos, mas em seguida dizer que ele é capaz de fazer diferente e mostrar o caminho, convidando-o assim a fazer melhor, permitindo que ele reflita sobre aquilo que não fez tão bem. E se estamos na condição de pais e de mães, temos esta obrigação, temos esta responsabilidade de educar, de evangelizar. E bem melhor faremos a partir do bom uso da linguagem. Estamos sempre educando através da linguagem, também através dos nossos gestos, dos nossos abraços, dos nossos olhares que podem ser acolhedores, principalmente quando aquele filho nos chega com uma situação difícil. E no convite de Jesus, também cabe trazê-lo para a linguagem, quando ele poderia nos convidar para que a nossa linguagem também fosse sempre sim, sim, não, não. Eu não concordo, porém sim, você sabe fazer melhor. Sim, eu te acolho, mas eu não concordo. Mas eu posso te ensinar, posso aprender junto contigo a fazer uma nova escolha, tomar uma nova decisão, mudar esse paradigma, sair desse lugar de sofrimento e vir por um outro lugar de construção de paz. E é no lar, de forma bem especial, onde nós desenvolvemos a afetividade, onde nós aprendemos a desenvolver o respeito pelos direitos alheios,
onde nós despertamos para os próprios direitos, para o bem viver, a disciplina, para o cumprimento dos deveres. Mas para que tudo isso aconteça de forma amorosa, nós precisamos nos valer de alguns recursos. A comunicação não violenta é um desses recursos. O diálogo empático, então, a construção da fraternidade através do diálogo. Uma comunicação não violenta permite que o outro fale e que a gente escute. A comunicação não violenta não machuca o outro. Pelo contrário, acolhe o seu sofrimento e o ajuda a construir novas perspectivas. A escuta empática, amorosa, acolher aquilo que ele nos traz, também é um dos facilitadores para a construção da fraternidade a partir da linguagem amorosa. Como pai e como mãe, nós precisamos fornecer modelo de conduta para os nossos filhos. E vamos fazer isso através de uma fala suave, sem gritos, nunca gritos, sem julgamentos, para que os processos interativos entre nós, para que a comunicação seja sempre fraterna e significativa, construindo aprendizados, então, a partir da qualificação de todos os conteúdos psicológicos que permeiam a nossa relação, conteúdos construídos agora e conteúdos trazidos das diversas outras experiências. Alerta sempre que a nossa tarefa precisa ser na construção de um homem de bem, do outro e da nossa construção também. Um elemento fora desse contexto moral, mas que é uma ferramenta material que veio para o nosso bom uso e que nós também podemos dar a ela a qualidade que quisermos, que veio para alavancar o progresso. Porém, está nos trazendo experiências negativas e vamos refletir um pouquinho sobre ela, dada a devida importância dela, que é o uso da tecnologia, em especial o uso do celular, porque ele está conosco, na nossa bolsa, no nosso bolso, na nossa mão, muitas horas durante o dia. O bom ou mau uso desta ferramenta também está na nossa responsabilidade e vamos nos responsabilizar depois pelo bom ou mau uso que o fizermos dela. Talvez a falta de afeto na infância seja um fator de desajuste hoje ligado ao mau uso dessa ferramenta. E aí eu trago um recorte de uma experiência vivida numa escola, nas rodas de conversa que eu organizo com as turminhas de pequenos, e numa turma de 3º ano. Então, crianças de 8 anos, nessa rodinha de conversa, quando elas foram convidadas a fazer um pedido aos pais, uma menina levantou a questão e os outros se tornaram parceiros dela nessa rogativa a seus pais. Ela disse assim: eu quero que meu pai e minha mãe larguem do celular quando estão comigo. E aí ela disse que quando ela chega em casa, os dois chegam da escola, estão cansados, mas rotineiramente um senta em cada ponta do sofá e ela senta no meio. Na televisão não tem nada que agrade. Aí ela olha para um lado, a mãe está no celular, olha para o outro, o pai também. E ela chegou ao ponto de tomar o celular da mão do pai. E eu fiquei esperando a resposta dela. E ela ficou muito decepcionada, porque o pai nem chamou a atenção dela. Tomou o celular de volta e seguiu navegando. E esse era o vazio que começava a se instalar na vida dessa menininha de 8 anos. E aí as outras crianças também trouxeram histórias parecidas. Do excesso de tempo que seus pais ficam no celular e do tempo que não tem para eles. E das angústias e até um início de ansiedade, de depressão que alguns relatavam nesse movimento de se sentirem sós dentro de casa. E esse desgosto pela vida que muitas crianças relatam quando buscam alguém para os escutar, muitas e muitas vezes está associada a essa falta de atenção que nós temos às vezes. Não por maldade, mas por imaturidade, por fragilidade, por não termos aprendido ainda a domar as nossas vontades e nos deixamos
conduzir por aquilo que está expresso, colocado para nós, na rede social e em todos os lugares. É um movimento de olharmos para nós, então, e de considerarmos o tempo que temos para estarmos realmente presentes com os nossos filhos e fazer do celular a ferramenta a nosso favor e não mais sermos dependentes dele. Esse é um dos movimentos que levam muitas crianças, inclusive, a fazerem ligações para o 188, que é o número do CVV. E que quando conversam, falam dos seus desgostos, deixam os voluntários muito tristes, porque conversar com um adulto numa situação de dificuldade é uma coisa. Ouvir uma criança de 9, 12, 8, 5 anos reclamar que não tem gosto pela vida mais, que nada chama sua atenção, que está só porque seus pais estão no celular ou estão na internet e não a enxergam, é muito triste. E requer a nossa atenção esse movimento, então. Quanto tempo estamos disponibilizando para os nossos filhos? Ou estamos disponibilizando a maior parte do nosso tempo para compartilhar e curtir coisas do mundo dos outros que talvez nem tenham importância e não nos forneçam elementos de aprendizado, nos afastando, então, de uma relação saudável com os nossos filhos. É um cuidado que nós podemos e precisamos ter. E ainda pensando na nossa condição de buscarmos exemplos, de buscarmos modelos para a nossa vida, eu gostaria de convidá-los a refletir um pouquinho sobre a paternidade silenciosa de José. Aquele pai de Jesus, quando ele esteve encarnado entre nós, uma paternidade silenciosa, porém sempre presente. Ele pode servir de exemplo para os homens e aqueles que nesse momento estão no exercício da paternidade. Porque José, de certa forma, pelo pouco que sabemos da história dele, mas é alguém que cultivou o cuidado consigo mesmo para se aprontar para cuidar do outro, que era um menino que vinha com a tarefa com a missão que nós sabemos qual é, a de evangelizar os nossos corações. Ele colocou os desígnios de Deus acima dos seus próprios. Ele aceitou a tarefa de cuidar de Jesus, cuidando de Maria primeiro. E nesse cuidado silencioso ele colaborou para que Jesus tivesse um ambiente saudável juntamente com Maria, para ter aquele tempo de aproximar-se de nós, do nosso próprio planeta, para o dia de começar a sua missão entre nós, então. Cumprida de forma consciente, a missão dos pais é esta: abrir mão de algumas coisas próprias, abrir mão de si em alguns momentos para compreender a sua missão perante Deus em relação àquele filho que chega. José, como artesão que era, nos oferece outro exemplo do trabalho. Com as mãos ele construía e com as mãos ele elaborava, tinha a oportunidade do silêncio e nos convida a sermos artesãos na condição de pais e de mães também. Sandra Borba, no seu último livro sobre educação, convida o evangelizador a ser um artesão, mas como pais também podemos ser, literalmente colocar a mão na massa, sentar com os nossos filhos, conversar com eles, trabalhar junto com eles, exemplificar, sermos artesãos da vida deles, na vida deles e convidá-los a estarem conosco assim. E por que não tornar também a maternidade amorosa de Maria como exemplo para nós mulheres e para todos os que estão desempenhando nesse momento a função da maternidade? Maria estava sempre atenta à sua tarefa de mãe educadora, desenvolveu um amor incondicional a partir do silêncio, da linguagem amorosa. Lembram do episódio da visita da família, né, no momento de comemorar a Páscoa e no retorno a Jerusalém, eles se percebem que Jesus havia se separado deles e o procuram e não encontram e se dispõem a voltar a Jerusalém e o encontram num lugar difícil, porque o menino de 12 anos estava a conversar com os doutores da lei. O que é que Maria fez? Viu o seu menino naquele lugar difícil, o repreendeu sim, mas com amor, perguntando para ele por que havia feito aquilo, uma vez que havia deixado seus pais preocupados. Deu a ele a oportunidade de responder. Quando ele pergunta para ela
Você não sabia da minha tarefa? É aqui o meu lugar. Então, de forma amorosa, reflexiva, se valendo do silêncio, os dois conseguiram entabular uma conversa educadora. Essa foi a atitude de Maria. E quando ela encontrava o seu filho, seu menino, conversando com os mendigos, chamando-os de irmãos, possivelmente levando para casa, pedindo para que ela os alimentasse também, qual era a atitude de Maria? Já pensaram se ela fosse uma mãe proibitiva, que não conversasse, que não dialogasse? Será que ela não teria em muito atrapalhado a construção da rotina do Cristo aqui para o exercício da sua missão depois? Se ela não permitisse que o seu menino se expressasse desde cedo, falando a que veio, falando de Deus, falando daquilo que as crianças da época não falavam, que não era da cultura das crianças da época, mas ela o entendia, o acolhia, ela permitia que ele se expressasse de forma amorosa, de forma carinhosa, de forma a viver o amor incondicional no seu lugar de mãe. A sua era uma linguagem amorosa, nos seus gestos, no olhar, na fala. Então, o casal de Nazaré pode em tudo nos servir como pai e como mãe de exemplo, nesse aprendizado, na elaboração de uma linguagem amorosa. Sempre lembrando que se negligenciarmos na nossa tarefa, se não tomarmos ela a sério, um dia seremos cobrados quando chegar a oportunidade de devolvermos o nosso filho a Deus. E vai ser a nossa sentinela amiga, a nossa consciência, que vai nos cobrar nesse momento, então. É mais interessante, então, para nós nos esforçarmos para bem desenvolver essas virtudes aqui, para construir uma relação amorosa, para qualificar as relações que temos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, a partir do modelo e guia da humanidade que é Jesus, da sua pedagogia, do silêncio e do diálogo, que eram os recursos que pautavam o seu ensino. Num livro chamado Cartas à Família, duas educadoras também chamadas de Maria nos convidam a refletir sobre esse momento atual da família, mas a partir de um outro olhar. Elas dizem assim que o momento não é de estagnação diante dos problemas familiares, mas sim que o momento é de fé e de ação educativa. E que essa ação educativa para nós, então, possa sim ser pautada no uso desses recursos que a pedagogia do Cristo nos traz. O silêncio, o diálogo, a escuta amorosa, a linguagem de forma amplamente vivenciada através do abraço, do carinho, do toque e do afeto. E principalmente do olhar acolhedor de um para com o outro. E um roteiro seguro, para além da prece diária, para além dos momentos de meditação que podem acompanhar o nosso dia, para construirmos, para nos qualificarmos ao exercício da paternidade e da maternidade também, para aprendermos a ser amorosos. É uma rotina semanal que nós costumamos chamar na doutrina espírita, no movimento espírita, do Evangelho no Lar, que é aquele momento em que somos convidados a olhar por um dia da semana, por 20 minutos apenas, considerando todo o outro tempo da semana, para nós e para a nossa família. E a partir da escolha desse dia e desse horário, estabelecermos um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus, convidando-o a estar conosco, a permanecer na nossa família e nos nossos corações, com um roteiro bem simples que parte de uma prece sincera, clara, bem curta, mas do coração. E em seguida, uma leitura que distende a mensagem da fé da Boa Nova, uma reflexão pequena sobre o Evangelho, nunca para apontar o erro dos outros, mas para, a partir da reflexão, construir aprendizados, aprender a usar desse material que nós temos a partir do Evangelho, fazer dele um roteiro seguro para orientar as nossas vidas. E, em seguida, uma nova prece pelos outros, uma vibração
pelas outras famílias, pelo planeta, pelos que sofrem, e uma prece final, rogando ainda que os benfeitores magnetizem a nossa água. E bebendo essa água depois, com fé, com confiança, vamos restabelecendo sempre a sintonia com Deus, que é nosso Pai, que nos convida a criar com Ele as condições necessárias para o nosso próprio crescimento. Vamos assim nos fortalecendo na fé, nos capacitando para melhor conviver em família, que é aquele lugar seguro do sujeito que reencarna e que precisa estar qualificado a partir da evangelização que nós nos propomos a realizar. Que nós possamos levar conosco essas reflexões, então, que elas possam permitir outras leituras e outras reflexões, mas de forma especial que elas sejam o convite a nos tornarmos observadores de nós mesmos, da nossa família e dos outros, para aprender a nos melhorarmos cada dia a partir da linguagem do amor. Eu agradeço de novo a oportunidade de aprender enquanto falo aqui com vocês, e que Jesus permaneça no coração de cada um.